Olá, este episódio de podcast é um dos vencedores do primeiro concurso de podcasts Ações Públicas para o Enfrentamento das Desigualdades de Gênero e Raça, experiências subnacionais, nacionais e internacionais realizada em 2021. O episódio de hoje, Ecos do Jaguaribe, temas ambientais, étnicos e culturais. Discute o projeto de lei 490 e como ele afeta a população indígena. O projeto prevê restrições no processo de demarcações de terras indígenas e, consequentemente, legaliza a invasão dessas terras para atividades como garimpo, mineração e construção de hidrelétricas. Vamos acompanhar mais sobre o tema com a convidada Ana Paula Campos. Na apresentação, direção e edição, Fábio Oliveira, vozes de vinheta e produção, Natália de Oliveira. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos ao Ecos do Jaguaribe, seu podcast de temas ambientais, étnicos e culturais. Eu sou Fábio de Oliveira e vamos dar início com a participação de Ana Paula Campos. Vamos conversar sobre o projeto de lei 490 e como isso nos afeta. Ecodebate. Parentes de diversas etnias do país ocuparam no mês de junho o Congresso Nacional em manifestações contra o projeto de lei 490, que tem como relator Arthur Maia. Esse projeto prevê restrições no processo de demarcação de terras indígenas. Essa lei legaliza a invasão nas terras indígenas para atividades como garimpo, mineração, construção de hidrelétricas, agronegócio, bem como tantos outros empreendimentos destrutivos baseados na tese do marco temporal. E o que seria esse marco temporal? O marco temporal é defendida por ruralistas e setores interessados na exploração das terras indígenas, que agride os direitos constitucionais dos povos indígenas. Essa tese informa que nossos povos só teriam direito à terra se estivessem sob sua posse no dia 5 de outubro de 1988, data da promulgação da Constituição. Alternativamente, se não estivessem na terra, precisariam estar em disputa judicial ou em conflito material comprovado pela área na mesma data. E aqui comigo está a educadora, escritora, feminista negra Ana Paula Campos. Olá, Ana Paula, como você está? Olá, Fábio. Tudo jóia? E com você? Tudo tranquilo, na medida do impossível. As perseguições aos povos indígenas sempre ocorreram e têm se acentuado nesse projeto de lei, como a gente tem acompanhado. E esse projeto vai determinar não somente o futuro dos territórios indígenas, mas de todo o mundo. Haja vista a contribuição dos indígenas no que tange aos cuidados com o meio ambiente nessa relação intrínseca. Então, Ana Paula, como é que você vê, como você encara essa situação desse projeto de lei? Primeiro que a gente precisa compreender que essa luta não é uma luta identitária, né? Para quem está se questionando o que uma africana em diáspora, uma feminista negra está fazendo nesse podcast, é justamente entender que não é uma luta identitária, não é uma luta apenas dos povos indígenas, não é uma luta apenas dos povos negros, né? É uma luta que diz respeito a toda a humanidade. Então, as pessoas precisam parar de fazer essa leitura e compreender que a gente precisa se unir, todos, contra um inimigo comum, que é o Estado, e nesse momento o presidente Bolsonaro. Porque quando a gente pensa em pessoas indígenas que estão morrendo neste momento, a gente está pensando em um genocídio. E se apenas esse fato não for suficiente para levar as pessoas a se mobilizarem junto com todos os povos indígenas nessa luta, então nós não somos uma humanidade, pelo menos não somos o que a gente pensa de humanidade. Outro fato é que a gente precisa compreender que todos nós seremos afetados em termos de meio ambiente. Se isso acontece, se os indígenas perdem suas terras, tudo vai estar aberto para os ruralistas invadirem e destruírem tudo. Então, de uma forma ou de outra, nós seremos impactados em termos de meio ambiente, em termos de poluição de ar, em termos de biodiversidade, tudo vai ser afetado. Então, a nossa vida está sendo afetada, está sendo colocada em risco. Então, todo mundo, todos, deveriam atuar nesse momento, deveriam dar as mãos nesse momento. Não é uma luta apenas dos povos indígenas, é uma luta de toda a humanidade. Quando eu penso em luta identitária, Fábio, eu penso muito nas filosofias indígenas, porque quando se fala em filosofia, geralmente a gente tem uma compreensão de filosofia como uma coisa universal, quando na verdade a filosofia que a gente tem estudado é uma filosofia branca, é uma filosofia ocidental.
que não nos representa, que não nos acolhe, que não necessariamente fala de nós, para nós de nós. E aí, quando eu me lembro de Ailton Krenak, por exemplo, que traz aquele livro 10 para adiar o fim do mundo, ou Amanhã Não Está à Venda, são livros que você começa a pensar sobre como o Ocidente faliu. O Ailton Krenak chega a ser debochado em seus escritos, porque ele vem dizer justamente isso. Estão tentando nos matar desde a invasão do Brasil. E não conseguiram, nós ainda estamos aqui. Então, se nós estamos nesse momento sofrendo com pandemia, sofrendo com poluição, sofrendo com desmatamento, na verdade, ele vem dizer que esse é um problema que foi criado no Ocidente, pelos brancos, e que a gente precisa resolver. Então, eu penso que resgatar essa filosofia indígena, resgatar esses saberes ancestrais indígenas é fundamental, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, porque a gente precisa aprender a se reconectar com a natureza, se reconectar com essa nossa ancestralidade, sabe? Com quem veio primeiro, com quem chegou primeiro, com quem trazia toda uma filosofia de vida, de harmonia com a natureza. Para Ailton Krenak, o rio é o seu avô, né? Existe todo um respeito com a natureza, porque nós não somos melhores do que a natureza, nós somos natureza. E isso dialoga muito com as filosofias africanas, porque nós temos a filosofia do Ubuntu, né? Eu sou porque você é. E algumas pessoas vão limitar a eu sou porque você é pessoa. Quando, na verdade, o Ubuntu significa eu sou porque você é ser vivo, natureza. Então, em tudo tem um tu. Em tudo tem natureza. Muntu, Ubuntu, Untu, tudo tem natureza. Então, eu penso que a gente precisa, agora mais do que nunca, reconhecer que a gente faliu enquanto humanidade. Reconhecer que a gente não sabe para onde a gente está indo, que o Ocidente não sabe para onde está indo, e a gente precisa dar as mãos aos povos indígenas, sabe, com humildade, aprender com esses povos e só então planejar um futuro possível para que a gente possa adiar o fim do mundo, porque a gente só vai adiar o fim do mundo que é posto. O Ocidente faliu. Mas vamos pensar pelo menos em alternativas de adiar esse fim do mundo, já que a gente já vem destruindo tudo até aqui. E as obras do Ailton Krenak vêm fazer essa crítica bem incisiva em relação ao modelo ocidental que a gente vive, a questão do consumo desenfreado, essa destruição que já vem acontecendo há séculos atrás e tem se acentuado. A questão da humanidade é colocada aí em questão. Que humanidade é essa que chegamos? Que humanidade é essa que 500 mil mortos é normalizado? E quando a gente começa a pensar nessas questões, a gente vem perceber nessas obras, como a de Ailton Krenak, como de outros escritores, escritoras, filósofos e filósofos indígenas, essas reflexões, esses resgates ancestrais que vêm fazer essas provocações e vêm tensionar esse cuidado que precisamos ter com a natureza, com as nossas terras. Toda vez que eu penso em Ailton Krenak, em Davi Copenau, em Eliana Potiguara, sabe, eu penso onde é que eu estava enquanto essas pessoas escreviam, enquanto essas pessoas erguiam a voz. E isso me leva a pensar em epistemicídio, né? A escola é o primeiro lugar de epistemicídio. A gente cresce sem conhecer as filosofias indígenas, sem conhecer autoras e autores indígenas, sem conhecer essa forma de se relacionar com os seres, né? E isso é muito danoso, porque a única narrativa que a escola traz é uma narrativa geralmente minúscula, de que os indígenas sofreram um período pequeno de escravidão, porque conheciam a mata, se embrenharam, fugiram, e aí vai passar por uma narrativa maior de escravidão, que a gente vai chamar de escravidão perpétua negra, esquecem a escravidão indígena, e também, eu acho que o mais importante, não vão falar da luta indígena, da resistência indígena. Faz parecer que povos indígenas e povos africanos são aquele povo condescendente, aquele povo que aceitou passivamente todo esse processo de colonização, quando não foi, né? Nós temos vários heróis e heroínas indígenas, nós temos vários exemplos de luta, mas isso não nos é ensinado. A gente não vai aprender na escola, nem muito menos na universidade. Os livros, a gente não vai ler os livros de Ailton Krenak, de Davi Copenau, de Eliana Potiguara, a gente não vai ler isso. Nem o Daniel Munduruku, que é um autor que escreve mais para crianças, as escolas não abordam essas obras.
Então, geralmente a discussão indígena está restrita ao 19 de abril, que é um dia que as professoras em geral vão fazer aquele cocado de cartolina, colocar na cabeça da criança, pintar de índio, né? E fazer uma discussão rasa com os meninos e ainda vão dizer que isso é uma homenagem. Enquanto a gente está brincando de índio na escola, os indígenas estão morrendo lá fora. O que me faz pensar que a escola virou uma bolha, né? As pessoas estão ali inseridas numa bolha que a gente compreende que pelo fato de a gente não ter estudado esses autores na universidade, a gente de repente não despertou para essas obras, para essas questões, mas estamos no século XXI, 2021, o que mais teve nesse período de pandemia foram lives, né? Foram cursos online, então não tem desculpa mais para você dizer que não sabia, que não conhece. Então, a gente precisa primeiro reconhecer, e eu estou falando agora enquanto professora, eu chamo os meus pares, eu convoco os meus pares, para que a gente se reconheça os nossos limites, reconheça que a gente vem falhando década após década nesse ensino, que a gente não vem dando reconhecimento devido aos povos indígenas, a gente não tem estudado para falar dos povos indígenas, é necessário conhecer que existem várias culturas, vários povos, né? E isso não tem ocorrido. Enquanto a gente está pintando os meninos de índio na escola, os indígenas, de verdade, eles estão nos sinais pedindo esmola. Os parentes da Venezuela, eles estão aqui nos sinais pedindo esmola. E a PEC 490 está acontecendo. Os povos indígenas estão morrendo nas frentes de batalha e estão morrendo diariamente. Todos os dias a gente sabe de histórias de fazendeiros, de grileiros que estão invadindo as terras, que estão matando crianças, que estão matando famílias. E a gente ainda está naquele mundo fantasioso de cocar de cartolina e tinta guache no rosto. Não dá mais para a gente ensinar as nossas crianças que eu acho lindo a cultura indígena, eu acho, e assim no singular, né? Eu acho lindo a cultura indígena, como se fosse uma coisa só, homogênea, né? Ou então ainda mais trabalhar o índio naquela perspectiva do passado, né? A gente trabalha de trás para frente. A professora sempre vai trazer aquela narrativa do índio, do período colonial, como se a história indígena tivesse começado ali. Que acontece a mesma coisa com os povos africanos. Ela vai sempre trabalhar da escravidão para frente. Ela não vai trazer que existia toda uma filosofia de vida, toda uma proposta para trás, e que isso persiste até hoje. Então faz parecer que não existe índio no Brasil, indígenas, né? Faz parecer que não existem indígenas no Brasil. Faz parecer que esses povos não são povos resistentes. Faz parecer que esses povos não são povos capazes de produzir conhecimento, né? Pessoas intelectuais. Vão sempre reforçar aquela coisa do exótico, aquela coisa do indígena enquanto selvagem exótico. É bonito porque é exótico. E é mais que isso. Então, seria muito importante que todas as pessoas, que os professores fizessem um trabalho mais consciente, mais crítico, mais verdadeiro, sabe? Trazendo para a sala de aula o que está acontecendo no mundo, né? Nos indígenas urbanos, dos indígenas em várias perspectivas, e não só aquela de indígenas aldeados. E trazer também, as pessoas precisam também trazer a consciência que não é só dizer que ama indígena, que ama a cultura indígena. Visitar espaços, tirar fotos, usar cocá e ganhar likes na rede social. Isso não... Em que isso está ajudando os indígenas? Em que isso está ajudando na luta dessas pessoas? Então é para além disso, né? É para além de usar... A gente nem vai entrar aqui na discussão sobre apropriação cultural, se pode ou não pode usar cocá no carnaval, mas enquanto a gente está aqui discutindo e fantasiando e brincando de ser índio, os indígenas estão morrendo lá fora, todos os dias, o tempo inteiro, estão perdendo suas terras, estão morrendo, estão vendo seus parentes, natureza, morrerem, né? Porque a natureza está sendo destruída. Então não dá mais para dizer que não sabia, não dá mais para fingir que isso não está acontecendo, porque se você não fizer isso, como eu falei no início, se você não fizer isso porque vidas estão sendo ceifadas, a natureza está morrendo, se você não fizer por isso, então faça pelo menos por interesse próprio, porque você vai acabar sem recurso, porque você vai acabar sem ter onde viver. A gente está começando a ficar sem nenhum tipo de perspectiva futura. Então, que seja por um motivo, que seja por outro, mas haja, saia da inércia, faça alguma coisa. E esse projeto de lei vem a ser cumprimento desse agendamento político que vem de séculos de extermínio de nossos povos, de extermínio dos nossos direitos.
Mesmo garantido em Constituição, não há efetivação das terras demarcadas e políticas públicas que garantam a saúde e a educação diferenciada. Então a gente chega a um ponto em que é necessário compreender e respeitar essas diversidades étnicas e culturais dos nossos povos. Na medida que isso acontece, há um incentivo, há um interesse nesse respeito, nesse discernimento, já um grande passo para fortalecer as nossas lutas de forma a combater esses projetos de lei que visam um progresso das quais a gente não entende que progresso é esse, ou melhor, a gente entende muito bem, né? Um progresso da elite. Então vamos finalizando aqui o episódio do Ecos do Jaguaribe. Tivemos a presença ilustre de Ana Paula Campos. Vocês podem nos encontrar no Instagram, SoundCloud e Spotify. Nosso e-mail é ecosdojaguaribe@gmail.com. Deixem suas mensagens, opiniões e sugestões. VPV Sheiguruguera. Até a próxima, pessoal. Você acabou de ouvir Ecos do Jaguaribe, seu podcast de temas ambientais, étnicos e culturais. Apresentação: Fábio de Oliveira. Vozes de vinheta e produção: Natália Oliveira. Direção e edição: Fábio de Oliveira. Este podcast faz parte de uma iniciativa em parceria com a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do Campo de Públicas, Fundação João Pinheiro, Fundação TID Setúbal e a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Também teve apoio da Ação Brasileira de Combate às Desigualdades. O concurso premiou os 10 melhores podcasts e este foi vencedor em segundo lugar. Compartilhe essa ideia em suas redes sociais e até o nosso próximo episódio.